Sabe de uma coisa? O silêncio, muitas vezes, fala muito mais alto do que o barulho ensurdecedor de uma arena lotada. Nesse nosso mergulho profundo na anatomia da dinastia do Golden State Warriors e no seu fim inevitável, a gente começa voltando para uma noite bem específica onde o basquete moderno encontrou seu ponto final. O ar estava pesado, o placar já não importava mais e o que estava prestes a acontecer mudaria para sempre a forma como a gente lembra de uma das maiores equipes da história dos esportes. É absolutamente crucial reconstruir essa cena para entender exatamente como o impossível foi criado e como, eventualmente, o tempo cobrou o seu preço. 18 de abril de 2026. Chase Center, São Francisco. Os Phoenix Suns tinham vencido com uma certa facilidade. Com os segundos finais daquele torneio de play-in escorrendo pelo cronômetro, o técnico Steve Kerr se levanta, caminha até o Steph Curry e o Draymond Green no banco de reservas e puxa os dois para perto. O que é realmente fascinante aqui é o sussurro que os microfones da transmissão conseguiram captar. Não sei o que vai acontecer depois, mas amo vocês até a morte. E obrigado. Sem aquela coletiva de imprensa gloriosa, sem grandes cerimônias, foi só o reconhecimento puro e honesto do fim de um ciclo. Mas olha, para entender o peso sísmico dessas palavras, a gente precisa voltar 18 anos no tempo. O número 1. Este único dígito representa o total de aparições nos playoffs do Golden State Warriors entre 1995 e 2012. Em 18 temporadas, apenas uma viagem para a pós-temporada, aquela mágica, mas bem passageira, corrida dos We Believe Warriors lá em 2007. Para uma geração inteira de fãs, essa franquia era honestamente irrelevante. O tipo de time que simplesmente desaparecia da tabela ali por março. O abismo era tão profundo que torna essa ascensão, que a gente vai detalhar agora, algo literalmente saído de um roteiro de cinema. E aí a gente chega no grande ponto de bifurcação em 2012. O debate que definiu uma era inteira. De um lado a gente tinha o Monta Ellis, aquele pontuador dinâmico de 24 pontos por jogo e o dono do coração da torcida. Do outro, Stephen Curry. Um garoto que os olheiros achavam pequeno e frágil demais, selecionado lá na 7ª posição em 2009, e isso só depois do Minnesota Timberwolves, inexplicavelmente, gastar 2 escolhas seguidas com outros armadores antes dele. A diretoria tomou uma decisão brutal: trocar o Ellis pelo Andrew Bogut e entregar as chaves da franquia na mão do Curry. A torcida vaiou, o sentimento era de traição total, mas, bem silenciosamente, uma nova identidade estava sendo forjada. É fascinante notar que a construção desse núcleo de lendas não chegou com fogos de artifício. Em 2011, o Klay Thompson foi draftado sendo descrito pelos especialistas apenas como um bom arremessador, o que foi uma subestimação colossal, convenhamos. E então, em 2012, vem a 35ª escolha. Segunda rodada, Draymond Green. Os relatórios diziam o quê? Pequeno demais, lento demais, sem posição definida na quadra. Mas o que aqueles testes físicos não conseguiam medir era a inteligência defensiva absurda e uma liderança vulcânica. O coração da equipe tinha acabado de chegar e, na boa, ninguém fora do escritório de São Francisco percebeu. Pulando para 2014, o time já começava a mostrar as garras, mas a diretoria fez algumas apostas incrivelmente arriscadas. Eles demitiram o Mark Jackson, que tinha acabado de moldar a defesa da equipe, para trazer o Steve Kerr, um técnico novato sem nenhuma experiência na beira da quadra. O Kerr chegou implementando um sistema de movimentação constante, confiando demais no instinto e no passe. O palco estava montado. E toda essa ousadia nos bastidores pavimentou o caminho para a genialidade tática dentro de quadra. Finais de 2015 contra o Cleveland Cavaliers do LeBron James. Desvantagem de 2-1 na série. Aí o Kerr faz o ajuste do século. Ele coloca o Andre Iguodala entre os titulares, move o Draymond lá para a posição de pivô e lança um time sem nenhum jogador tradicionalmente grande em quadra. Um infame Death Lineup, o Quinteto da Morte. Um sistema tão rápido, mas tão versátil, que simplesmente sufocou o adversário. O resultado? O primeiro campeonato da franquia em 40 anos, com o Iguodala coroado MVP das finais pela defesa espetacular. O basquete moderno tinha acabado de ser revolucionado. E aí, pessoal, as comportas se abriram de vez. 73 vitórias e apenas 9 derrotas na temporada regular de 2015 e 2016, quebrando aquele recorde sagrado que era do lendário Chicago Bulls. O Curry elevou o esporte para um nível de videogame, convertendo arremessos do meio da rua com a mesma naturalidade de quem treina lance livre. Não à toa, ele se tornou o primeiro e único MVP unânime de toda a história da liga. Era uma dominância rítmica, alegre e absolutamente letal. A sensação era de que o time tinha literalmente resolvido a matemática do basquete.
Mas a história sempre exige um conflito, né? A maior temporada regular de todos os tempos terminou na maior reviravolta da história das finais. Uma vantagem de 3-1 foi completamente apagada por uma performance sobre-humana do LeBron James. Foi exatamente essa derrota devastadora, essa ferida aberta, que criou a motivação e o espaço salarial necessários para o recrutamento que ia abalar as estruturas do esporte algumas semanas depois. Kevin Durant chega a São Francisco. E a dominância, foi absoluta e inquestionável. Em 2017, um recorde absurdo de 16 vitórias e só uma derrota nos playoffs. Títulos consecutivos, 4 finais seguidas. Esse basquete sem posições fixas, com um volume assustador de arremessos, forçou todas as outras 30 equipes da liga a tentarem copiar o que eles faziam. Mas o sucesso tem o seu peso. Sobre aquele brilho todo dos troféus, rachaduras invisíveis começavam a se formar. Uma discussão pesada no vestiário em 2018 entre o Draymond e o Durant levantou a questão que ninguém queria dizer em voz alta: de quem era, afinal de contas, aquele time. O que nos leva para o ano em que tudo se quebrou. 2019 foi uma catástrofe que se desenrolou em tempo real sob os holofotes do mundo inteiro. Nas finais, o Durant rompeu o tendão de Aquiles no jogo 5, uma lesão devastadora que marcou a despedida dele do time. Logo na sequência, no jogo 6, o Klay Thompson sofre uma lesão brutal no joelho tentando manter a equipe viva na série. A dinastia, que parecia ser feita de aço, virou escombros. Na temporada seguinte, sem Durant, sem Klay e com Curry sofrendo uma fratura na mão, a equipe despencou para 15 vitórias e 50 derrotas. Para colocar em perspectiva, eles foram parar no último lugar da Conferência Oeste. Só que nos bastidores, o gerente geral Bob Myers não abaixou a cabeça. Movimentos cirúrgicos começaram a redesenhar a equipe. Eles trouxeram Andrew Wiggins, apostaram em escolhas altas de draft como Kuminga e Wiseman e viram o jovem Jordan Poole desabrochar. E então, em 2022, o milagre da ressurreição. A química voltou a clicar de um jeito mágico. O Wiggins virou uma âncora defensiva, o Klay retornou para reenergizar a quadra e o Curry, na sua forma mais pura e madura, finalmente conquistou seu tão aguardado prêmio de MVP das finais, o 4º anel. A prova definitiva de que aquele sempre foi, de fato, o time do Steph. Mas, infelizmente, nem o talento absurdo nem o amor conseguem parar o relógio. O declínio final não começou com uma derrota na quadra, mas com um soco num treino em 2022 quando o Draymond Green acertou o Jordan Poole. Aquela química inquebrável, que era baseada numa confiança cega no sistema, sofreu uma fratura exposta ali. O Poole nunca mais foi o mesmo. Pior ainda foi ver o desgaste tomar conta daquele núcleo original. O Klay Thompson, lutando para achar o ritmo depois das lesões e sendo movido para o banco de reservas, tomou a decisão que antes parecia inimaginável. Depois de 13 anos e 4 títulos, ele partiu para o Dallas Mavericks. A fórmula original tinha perdido uma variável essencial. Num desespero puramente calculado, a diretoria foi pro tudo ou nada e fez suas apostas finais em 2025 e 2026. Trouxeram o Jimmy Butler, um dos maiores criadores individuais do esporte, numa tentativa frenética de manter a janela de títulos aberta. E olha, funcionou maravilhosamente bem por alguns meses. Bom, até o Butler romper o ligamento do joelho. Num último e arriscado movimento, trocaram o Kuminga pelo frágil, porém muito talentoso, Kristaps Porzingis. Apesar dos esforços sobre-humanos de um Curry aos 38 anos, que ainda acertava arremessos lá do meio da rua, a temporada de 37 vitórias e 45 derrotas gritava uma realidade muito dura. Não tem talento que compense um departamento médico lotado. E é assim que a gente fecha o arco, voltando exatamente para aquele sussurro que abriu esta nossa análise. 18 de abril de 2026. A derrota no play-in para o Suns não foi um acaso infeliz, foi o ponto final definitivo de um ciclo.